toda quinta-feira é dia dela, Cecília Antipoff, guardiã das crianças, está sempre com a gente aqui na segunda edição do Central 98. E hoje, gente, dando dicas, batendo aquele papo, aquela reflexão sobre como lidar com a tristeza das crianças. Aí muita gente vai falar, nossa, mas as crianças, né, ficam tristes, como é que a gente faz? É sempre um desafio lidar com essas emoções. Cecília, bom dia para você, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Carolzinha. Bom dia, João, Bom nossos dia. ouvintes, quem está nos assistindo. Pois é, vamos falar de mais uma emoção aí, embalados, né, pelas emoções. E hoje vamos falar de tristeza, que faz parte. Faz parte, inclusive, seguir a dica de Cecília Antipoff da semana passada e assistir divertidamente o primeiro. O que você achou, e aí? Carolzinha? Super necessário, mas nossa, eu fiquei tão triste em alguns momentos também. É muito pesado. Eu falei, gente, não vou ficar dando spoiler, não. Mas assim, assistam. Primeiro, é aquela coisa que a gente falou, é muito bom para ajudar as crianças a entender, mas é muito bom para os adultos também. Se você tem filho, então é obrigatório, assista. Que vai te trazer certas reflexões que às vezes a gente não pensa de forma natural, né? E aí você passa a ter um olhar mais sensível para aquilo que está acontecendo. Aí quando você falou, já vou falar de tristeza, eu falei, gente, a tristeza é a personagem do filme que quando, né, é muito bem feito o filme, né, para começar. A expressão, o tom de voz, eu falei, eu tô ficando triste de ver esse personagem. Passa aquilo pra gente, mas também mostra todos os lados e a importância de cada emoção, né? Eu acho que a gente tem que falar sobre isso também. As emoções existem, a gente às vezes fala, nossa, mas isso é muito ruim, não podia não ter. Mas será que a gente não precisa em alguns momentos para alguma coisa? Enfim, né? Fica aí a reflexão. Eu gosto muito de falar sobre tristeza, acho muito importante, né? Porque é uma emoção que ela é muito evitada, né? Ela é muito evitada. Vamos vir para o mundo adulto, antes do universo infantil. Quando a gente depara com um colega de trabalho, um amigo ou um adulto que está triste, qual que é o nosso ímpeto, né? O automático, é automático nas relações. A gente quer fazer o quê com o amigo ou com o companheiro? A gente quer levantar, não é? Não é assim? Não, fica assim não. Então vamos pensar, é um amigo que separou ou alguém que teve uma perda? Não, não fica assim não. Mas aí tenta distrair, tenta enaltecer. Aí vamos pensar lá no divertidamente, né? A tristeza, a gente empurra ela para enfiar a alegria, para enfiar a goela abaixo mesmo. Quando, na verdade, a tristeza é uma emoção que ela faz muito parte do cotidiano e é importante abrirmos espaço para a tristeza. E hoje em dia a gente vive um contexto que enaltece a alegria, estarmos todos muito bem. As redes sociais, elas intensificam isso num grau altíssimo, é para todo mundo estar bem. O que as pessoas compartilham são, né, é aquele quadro ali de uma vida perfeita, de relações maravilhosas, de grandes conquistas, de prosperidade, todo mundo bem. E isso vai criando, né, no subconsciente, no inconsciente coletivo, até de que esse é o jeito certo, é assim que eu tenho que estar, é assim que eu tenho que estar. E quando eu me deparo com o real, que, opa, eu não estou bem. Né? Hoje as pessoas me perguntam, e aí, Cissa, tudo bem? Hoje o João me perguntou, tudo bem? Eu falo, tudo é muita coisa, tem muita coisa bem, mas tem outras que não estão. E a gente precisa parar para abrir espaço para o que não está bem, para falar, para sentir. O que veio aí, João? Eu vejo essa questão, isso já levando para as crianças, sabe, Cecília, que tem uma coisa que é o lado do adulto de jogar para baixo o conhecimento da criança. E eu falo pelo seguinte, porque muitas das vezes a gente vê a criança tá triste, mas a gente acha, não, é besteira. Criança fica triste, só brinca. E aí, né? nesse ponto que eu queria tocar, assim, toda a questão da criança, a criança está lá meia moada, ou chega para você e fala, papai, hoje eu estou triste. Todos esses aspectos são tristeza ou não? O que a gente deve fazer nesses aspectos? Vamos lá, João. Eu estava falando do mundo adulto para chegar nesse ponto que você traz, tá? O adulto tem pavor de tristeza, pavor. Hoje em dia, confunde-se muito, né? O luto, vamos pensar, eu fechei, uma pessoa que terminou, que separou, que perdeu uma pessoa especial, teve uma perda significativa, ela fica triste, natural, ela vai chorar alguns dias, às vezes alguns meses, vai ficar triste. Isso é um processo de luto, que vem a tristeza.
Os adultos não dão conta de vivenciar isso. Corre até para consultas, para serem medicados. Eu não posso sentir isso. E a gente transborda isso na relação com as crianças, né? O tempo todo. A criança... E aí vamos associar a tristeza ao choro em alguns momentos. Vou pegar um exemplo clássico, tá, João? Da adaptação escolar. Vamos lá, a criança que sempre ficou com a mãe e com o pai, a referência de vida é a mãe, o pai e a avó. Aí, de repente, contam para ela que ela vai para um outro universo, entregam essa criança para outros adultos, num outro espaço. A criança chora de medo, de tristeza. Mamãe, não vai. Aí o adulto reproduz para ela qual fala? Não precisa chorar, não, tá tudo bem, vamos lá, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. O que a gente faz com a criança quando ela tá triste, chorando? A gente respira fundo, abre espaço. Pode chorar. O coraçãozinho apertou, a mamãe foi embora, mas ela volta. Você tá triste porque a mamãe foi, mas ela vai voltar. Eu não vou ficar mergulhada ali no lugar do sofrimento, mas eu vou validar o sentir da criança. Aí você tá lá na sua casa, João, e vê a Estelinha lá, meia moada no cantinho. A gente nem sempre sabe o que está acontecendo. E eu posso nomear de outras formas. Eu não preciso falar, você tá triste. Eu posso falar, filha, papai percebeu que você tá meio quietinha hoje. Só isso já é o papai tá me vendo. Isso já é muito potente. Eu abrir espaço e não ficar naquela, vamos filha, de querer ver o filho alegre o tempo todo, feliz o tempo todo. É o mesmo enredo da raiva. Eu preciso abrir espaço para raiva, eu preciso abrir espaço para tristeza. Vou dar um exemplo real. Ontem à noite, a Mel brincando com o Ian, sem querer ela levantou uma cadeira e bateu na cabeça dele. Mas machucou muito e ele chorou muito de dor. E ele falou, e eu falei, que isso? Aí o Ian falou, foi sem querer. E a Mel ficou tão triste, tadinha, mas ela chorou mais do que ele. O que eu vou fazer com isso? Eu vou abrir espaço. Eu fui até ela e falei, Mel, você tá muito triste, filha, porque você machucou o seu irmão sem querer. Pode chorar. É ruim mesmo, mas foi sem querer. A gente te conhece, a gente sabe que foi sem querer. Eu vou narrar essa história, eu vou permitir que o meu filho entre em contato, né, com essa dor, com a dor da tristeza. Eu machuquei alguém querido. Então, é mais um convite que eu faço, né? E como é que a gente cuida bem de uma criança quando ela está triste? É a gente olhando para nossa tristeza também de vez em quando, né? Eu estou vivendo processos internos dificílimos hoje, que eu preciso olhar, eu preciso sentir essa dor e outros deliciosos. A gente vive vários campos da vida, né? Os nossos filhos também vão viver. Então, quando eu ver uma criança triste, não foi nada, pulou. Não, você tá triste porque você caiu, machucou, pode chorar. Eu preciso abrir o campo para dar vazão a essa tristeza. E eu acho que a gente colocar também até a forma como a gente se comporta quando estamos tristes para não esconder essa tristeza dos filhos, né, Cecília? Porque Perfeito. Se a gente parece que está sempre feliz, eu acho que a mensagem que a gente passa para a criança, se a gente não é honesto em relação a isso, é errado ser triste, é errado ter esse momento. Eu não tenho, então por que você vai ter? Então, como é que a gente faz para também... Porque acho que a intenção é boa do pai e da mãe quando falar, não vou deixar ver meu filho me ver chorando, porque ele vai ficar triste também. Mas será que se a gente fizer isso também, a gente não tá pintando um cenário irreal e que a criança vai associar que aquilo é errado, né? Obviamente, né, Carol, se eu sou, né, um adulto maduro ali, eu sou a mãe de 2 crianças e eu tô passando por uma situação difícil, eu não vou ficar ali desabafando com eles, eu vou dar uma segurada mesmo, porque eu não vou compartilhar com eles, mas vamos supor que me peguem ali no momento de fragilidade, como já me pegaram. Ano passado, eu tava passando por outras questões, a Mel e o Ian me pegaram chorando no quarto, eu fechei a porta, mas chorando não era o sniff, não, era chorando, de chorar. Aí eles chegaram, mamãe, você tá chorando? E na hora eu falei, eu tô muito triste, mas não é com vocês. Eu preciso nomear e tirar os meus filhos da reta da responsabilidade. Não é com vocês. A mamãe tá preocupada com um monte de coisa de adulto, e já estou cuidando disso. Tem 2 falas que são muito importantes quando a gente se mostra, quando os nossos filhos nos veem triste e falam, papai, você tá triste? Ao invés de eu negar, porque eu vou confundir o meu filho, eu vou dar referência errada para ele, e eu preciso dar a referência correta. Filho, papai tá triste mesmo, você tem razão.
Mas não é com você, não é por sua causa, nem da Estelinha, e o papai já tá cuidando disso. Mas o papai tá triste, o papai também fica triste, a mamãe também fica triste, a mamãe também chora. E quando eu falei isso com os meus filhos, né, a Mel teve uma reação de me abraçar e me acolher. O Ian começou a fazer gracinha para ver se eu ria, né? Eu vi o tanto que foi difícil para eles me verem assim. E eu ainda posso emendar, como eu fiz. Eu falei, é difícil ver a mamãe triste, mas a mamãe também fica. A mamãe também fica triste. Mas daqui a pouco isso vai passar. Então, vocês entendem a importância de eu dar a referência correta, mas não vou ficar chorando pela casa, desabafando com os meus filhos, mas eu preciso dar a referência correta para que eles cresçam atentos ao ambiente, às pessoas. Isso é muito potente. Eu tenho um filho, uma filha que percebe que o amigo está triste. Porque tem pessoas, tem adultos do nosso convívio que nem nos percebem. A gente está mal, triste. Não, minha mãe nem percebeu, minha irmã nem percebeu. E a gente está ali, né? Segurando, engolindo. E isso a tem gente, preço, tem custo. Com certeza. E eu acho que é isso também que a gente está falando aqui, que você falou muito corretamente. Não é a gente ficar usando a criança, né? Como se ela fosse um adulto para desabafar. Mas também não é negando aquilo, porque acaba que a gente leva o que é isso para a vida adulta. Então, às vezes, no trabalho, o colega não percebeu. Pode ser uma falta de sensibilidade do colega, mas pode ser também que o outro está ali fazendo um esforço para parecer feliz e não deixar que os outros percebam, porque sempre foi assim na vida dele. A gente cresceu, nós somos uma geração de adultos que crescemos no modelo de educação que abafou o nosso sentir. Raiva, não pode sentir. Tristeza, a gente tem que estar sempre bem, estar feliz. Então, quando o outro nem me vê triste, é porque é difícil. Quando eu me deparo com a tristeza do outro, eu também sou convidada a olhar para a minha. Ontem eu sentei com uma amiga para desabafar, fomos tomar um café, aí de repente ela parou e falou, nossa, Issa, eu tô pensando em mim, nisso aí que você tá falando, porque assim, a gente se conecta com as nossas emoções. E o ser humano não é só feliz, ele não é só alegria, só conquistas. A gente vive vários processos ao mesmo tempo. As nossas crianças também. Ah, mas ele tá triste só porque o amiguinho dele pegou a bola. Não é só porque. A bola para a criança tem um significado importante. O gol que ele perdeu tem um significado importante, né? O pai que ele queria encontrar e só que ele dormiu antes e acordou e o pai saiu para trabalhar. Tem um lugar importante, né? O adulto tem uma tendência a minimizar o sentir da criança. A criança não preocupa, a criança não fica triste, a vida de criança é muito boa. A vida de criança, na perspectiva da criança, tem as mesmas intensidades e nuances que a do adulto. Tá? Hoje é quinta-feira, ela está com a gente, guardiã das crianças, Cecília Antipoff, nossa colunista, falando sobre como lidar com a tristeza na infância. As crianças também ficam tristes e a gente precisa falar sobre isso, precisa entender como lidar com esse sentimento. E tem participação dos nossos ouvintes, né, João? Tem sim, Carol, Cecília. Deixa eu trazer aqui o querido Álvaro. O Álvaro mandou mensagem aqui pra gente, dando um depoimento dele, um depoimento pessoal. Ele que tem 2 filhas mais velhas, acima de 20 anos, e tem uma garotinha de 10 anos. E aí ele contou aqui que ele antes, né, com as mais velhas, ele tinha ali uma educação de que as crianças não podiam chorar. E na visão dele, ele até conta, ele não fazia por mal, porque ele fazia na questão de precisa ter mulheres fortes, né? Hoje mulheres têm que ser fortes e tudo mais. E ele falou que foi chamada a atenção, depois de velho, das filhas mais velhas, que ele mudou. Ele falou que elas falam assim, isso fazia muito mal pra gente, né? Hoje a gente tem, a gente vê que fazia muito mal, e com a filha de 10 anos ele mudou totalmente essa atitude. Então é bacana esse depoimento que mostra que ele fazia de uma forma que ele achava que estava preparando os filhos, né, para os impactos que teria na vida, mas não é dessa forma, né, Cecília? Essa mudança é válida? Álvaro, querido, obrigada pela sua participação. É claro, toda mãe e todo pai, né, quando escolhe formas de conduzir com os filhos, é imbuído do maior amor do mundo. Eu sempre falo isso, é com a melhor das intenções. Ou porque acreditam que é o melhor a ser feito, ou porque, às vezes, é o que dão conta, é o que estão reproduzindo do que beberam como fonte, né? Agora, é muito paradoxal. Parece que eu abri espaço para o meu filho ficar triste, para o meu filho sentir a raiva, a tristeza,
chorar, é enfraquecê-lo, mas pelo contrário, né? Se a gente quer que os nossos filhos se tornem adultos fortes, seguros, resilientes, que saibam se posicionar, se expressar, a gente precisa fortalecê-los no sentido de ajudá-los a identificar o que sentem, a nomear e a expressar essas emoções de formas saudáveis e maduras. E engolir tristeza, engolir raiva, adoece, o corpo adoece, né? Tem um custo emocional muito alto em relação a isso. E eu também recebo adulto, né, no contexto ali terapêutico, de consultório, de atendimento. E o que a gente faz com os adultos? Inclusive eu, na minha terapia, a gente tenta resgatar a nossa autenticidade. Olha, eu quero conseguir falar o que eu sinto. Eu quero conseguir expressar a minha raiva, a minha tristeza para o outro. Então, a gente preparando os nossos filhos para isso. Filha, o papai percebeu que você está triste. Pode ficar triste, tá tudo bem. Sua amiga não quis brincar com você no recreio. Isso é chato mesmo. Mas vamos pensar numa alternativa? Eu vou validar, vou nomear. E como que a gente ajuda para não ficar ali naquele limbo, né, do choro, da tristeza? Primeiro eu dou um tempo para esse sentir, eu vou validar, eu vou nomear. Depois eu vou pensar junto. Como que a gente pode fazer para resolver isso? Ou o que você pode fazer amanhã no recreio? Eu tenho uma ideia. Você pode conversar com a sua amiga, você pode chamar outras amigas para brincar. Então, existem caminhos. E negar as emoções nunca fortalece, mas nos enfraquece. Então, é importante ter isso em mente. Obrigada, viu, Álvaro, pela participação. E é legal quando as crianças, né? Isso aconteceu lá em casa, né? Você citou aí alguns exemplos, e os exemplos parece que a gente vai pensando nos nossos também, né? E lá em casa também já aconteceu algo semelhante, né? Da gente falar assim, não, hoje eu tô triste, ou minha esposa, a Bela, falar também para os nossos filhos, pro Arthur e pra Estela, a gente tô triste e tudo mais. E aí acaba que mais à frente eles te cobram, né? Assim, não no quesito de cobrar mesmo, mas eles te apontam assim, papai, você tá triste hoje, você tá mais para baixo, o que aconteceu? E vão lá, te dão um abraço, é muito legal isso. E isso já é um aprendizado, né, Cecília? Já tá vendo ali o que é o sentimento que eles sentem na gente, né? Eu vejo um pouco assim. Isso é excelente, né, João? É sinal de que os meninos estão lá no seu contexto, na sua casa, eles estão entendendo o que é vida real. Eles estão se deparando com uma mãe, com um pai humanos que têm forças e têm vulnerabilidades, e eles se identificam. Opa, eu também sinto isso, né? Eu também vivencio isso. E é muito leve para a criança quando ela se depara com um pai que está triste e fala, eu tô triste, filho, mas não é com você, papai tá cuidando. O papai também fica triste. Mas agora vamos fazer uma outra coisa, né? Então, lembrar sempre de nomear, validar, mas como que a gente pode tirar o peso também das crianças? Não é negando, fingindo que tá tudo bem. Mas eu vou, junto com a criança, pensar em caminhos ali. Cecília, tem hoje em dia, né? Eu vejo muito isso agora que eu tenho a bebezinha, Maria Clara, tá com 1 aninho. A gente tem muito aqueles livros que falam sobre sentimentos, sobre como eu me sinto quando estou com raiva, quando eu me sinto quando estou triste. Isso é legal trabalhar com a criança também, mesmo que a gente não note ainda esses episódios muito claramente definidos. Isso é ótimo, porque ela vai se familiarizando ali com nomes de emoções, né? E é o que eu tenho falado, que é a alfabetização emocional. Nós aqui, nós 3, a gente não bebeu dessa fonte. A Carol um pouco mais, que ela conta, né, que a mãe dela tinha essa abertura maior. Mas culturalmente a gente cresceu engolindo o choro. Homem não chora, tem que ser forte, né? E a mulher até podia chorar e sentir, mas ainda assim não era valorizado. Agora, a gente contar a história, a gente falar de como a gente tá. Às vezes até um pet, um cachorrinho lá que tá doentinho, ele tá quietinho, ele tá triste, ele machucou. É importante nomear, é importante trazer isso à tona. Por quê? Porque faz parte da nossa existência, né? Faz parte de quem somos, do nosso dia a dia. A gente vai sentir em um dia raiva, tristeza, alegria, né? A gente vai sentir medo, isso faz parte. Então, eu não preciso negar. Quando eu nego, eu enfraqueço. Tá aí, gente. Cecília Antipoff, guardiã das crianças. Toda quinta-feira ela tá com a gente aqui na 2ª edição do Central 98, falando sobre temas importantíssimos. Semana que vem ela volta mais uma vez aqui pro Central. Cecília, obrigada, viu? Obrigada, Carolzinha, João, quem tava com a gente. Quinta-feira tamo aí de novo. Tá aí, obrigada e até lá.